Olá, então muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um It's Time to Talk About do ITSMF Portugal. Nesta tarde de quinta-feira, dia 23 de março, vamos andar a navegar entre estas duas palavras, estas duas expressões e o que elas encerram, a cibersegurança ou a ciberinsegurança, à volta do Decreto-Lei 65/2021 e o QNRCS, o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, sobre os quais a Clara Marques, a nossa convidada de hoje da Redshift, nos vai falar. Estas são duas ferramentas ágeis e impulsionadoras da ciberresiliência e que vamos ficar a conhecer melhor ao longo desta próxima hora. Como habitualmente, e antes de começarmos a nossa conversa propriamente dita, fazemos uma antecipação ao próximo evento do ITSMF. Este evento vai acontecer no período pós-pausa da Páscoa, no dia 20 de abril, às 6 da tarde. Novamente encontramos-nos aqui no Zoom. E este próximo evento é um hands-on talk, o que quer dizer que é uma sessão muito prática e que conta essencialmente com a intervenção de todos os que decidirem juntar-se a nós nessa tarde. Vamos falar a 20 de abril sobre inteligência artificial, sistema de gestão, a nova norma de sistemas de gestão ISO, IEC 42001, sistemas, gestão, requisitos, riscos e controlos de um sistema de gestão de inteligência artificial que está mais que muito na ordem do dia. São oradores deste HOT de 20 de abril, Isabel Caetano, presidente da Comissão Técnica 223 de Inteligência Artificial, Mário Rui Costa e Vítor Casimiro da Costa, membros da Comissão Técnica também 223, e o período de debate, essas sempre bem-vindas intervenções por parte de quem nos acompanha, será então moderado pelo nosso membro da direção, o António Bento. Hoje e durante a próxima hora temos então a cibersegurança por tema, a Clara Marques, da Redshift, Governance, Risk and Compliance, são mesmo com ela, com a nossa oradora, é consultora sénior de governança, risco e compliance na Redshift Global, com mais de 18 anos de experiência profissional. Está a fazer o mestrado executivo em liderança, tem uma licenciatura em Engenharia Química e uma pós-graduação em Direção Estratégica e Operacional de Proteção de Dados, Gestão e Inteligência de Cibersegurança e em Higiene, Saúde e Segurança do Trabalho. A experiência também muito vasta e conhecimento nas ISO 19011, 22.301, a 9.001, 14.001 e 18.007 e a Lead Implementary Auditor da ISO 27.001, que ainda no mês passado também mereceu atenção aqui no ITSMF, no nosso It's Time to Talk About do mês passado, que pode também aceder ainda através das nossas redes sociais e do nosso canal de YouTube. Daqui a pouco, depois da intervenção da Clara, são todos bem-vindos a colocarem as vossas perguntas no chat para que o debate possa ser ainda mais rico e esclarecedor para todos os que nesta tarde decidiram juntar-se a nós. Clara, muito obrigada pela simpática presença e pelo conhecimento que vai partilhar com o ITSMF ao longo desta próxima hora. Passamos então a apresentação para ficar desse lado consigo. Obrigada. Olá, obrigada Daniela por esta introdução que parece assim tão espetacular, mas no meio disto tudo vamos ver que somos todos pessoas normais para nos ajudar uns aos outros para impulsionarmos aqui a cibersegurança ou a ciberresiliência do nosso país. Portanto, eu vou começar por partilhar aqui o meu ecrã. E perguntar se já todos estão a ver. Certíssimo. Sim, claro. Antes de começar a apresentação, portanto, gostaria de agradecer o convite, agradecer também a presença de quem está do outro lado, porque neste segundo dia de primavera e com sol haverá tão coisas mais interessantes para fazer do que estarem-nos a ouvir, mas acho que também é importante a partilha do conhecimento. Como disse, eu trabalho na Redshift Consulting e na área de Governance, Risk and Compliance. Portanto, nós estamos aqui hoje para falar de duas ferramentas que são ágeis e poderão ser impulsionadoras da ciberresiliência das empresas. Como agenda, e preparei aqui 5 pontos para falar com vocês, portanto, primeiro fazermos um pequeno enquadramento do que é o Decreto-Lei 65, depois o que é o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, passarmos um bocadinho pelo panorama do estado da arte do nosso país, portanto, como é que estamos a nível de cibercompliance, de ciberresiliência,
Por onde é que devemos começar se nós quisermos medir como é que as nossas empresas estão, quais são os próximos passos para nos tornarmos mais ciberresilientes? E depois como é que a Redshift vos pode ajudar nisto, se for esse o vosso objetivo e âmbito. Gostava primeiro de começar aqui com uma frase quebra-gelo, dito pelo Robert Mueller, e também muitos outros já o disseram, que há apenas 2 tipos de organizações, aquelas que já foram atacadas ou as que hão de ser. Portanto, tendo em conta a informação que têm ou o contexto geopolítico no qual se encontram enquadrados. Posto isto, e a União Europeia e o Portugal e o próprio Centro Nacional de Cibersegurança têm feito grandes esforços para dotar o país de ferramentas para que todas as empresas fiquem mais capazes. Começamos assim pela primeira ferramenta, que é dada pelo Estado, não é? Pela transposição da lei, que é o nosso Decreto-Lei 65 de 2021. E o que é isto? Este Decreto-Lei estabelece as regras de segurança das redes e dos sistemas de informação que estão diretamente ligados à internet e ao ciberespaço. Portanto, na sua vertente de notificação de incidentes, conforme o regime de segurança no ciberespaço, que é uma transposição daquilo que é a lei do ciberespaço, que é a lei 46 de 2018, e que está baseado com a diretiva CIR, portanto, a segurança dos sistemas de informação e redes em toda a União Europeia. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer no nosso país, os outros Estados-membros também o fazem. E como é que este decreto-lei está dividido, ou o que é que ele é aplicável? Porque, como sabemos, os decretos-leis são mandatórios, são para ser cumpridos pelas entidades abrangidas, e é isso que nós aqui vamos falar um pouco. Portanto, isto é aplicável a todas as entidades da administração pública, aos operadores de infraestruturas críticas e dos serviços essenciais e a prestadores de serviços digitais. E o que é isto do Decreto-Lei 65 de 2021? Portanto, ele tem vários artigos, eu aqui só trago um pequeno resumo dos mais importantes e aqueles que as empresas precisam de ter em conta se o querem cumprir. Portanto, o que é que ele define? Define no seu artigo 4 que as entidades devem designar ou comunicar um ponto de contacto permanente com o Centro Nacional de Cibersegurança. Isto porquê? Porque se houver alguma notificação sobre a qual elas necessitem de estar a par, para ter um contacto ágil entre a entidade e o centro que nos dá suporte nesse sentido. Depois temos o responsável de segurança, segundo o artigo 5, e que também deverá ser comunicado ao Centro Nacional de Cibersegurança. Portanto, eu dividi isto aqui em 2 partes, aquilo que deve ser comunicado ao centro e aquilo que as empresas devem garantir para que este ecossistema fique acautelado. E este responsável de segurança que tem um papel importante na definição de todas estas regras e implementação das mesmas. Depois, elaborar e manter e comunicar o inventário de ativos, portanto, aquilo que é a base de todo o nosso negócio, os ditos assets, portanto, processos, pessoas, tecnologias e que são essenciais e críticos, tanto conforme descrito no artigo 6. Depois, no artigo 7, e diz que as empresas devem planear, ter um plano de segurança e uma política de segurança de informação, portanto, as regras base daquilo sobre o qual se regem. E depois, posto isto, devem elaborar um relatório anual, portanto, tendo em conta tudo aquilo que se passou no ecossistema da segurança da empresa e partilhá-lo, como diz o artigo 8, no modelo que depois está também explicado e que tem detalhes no instrumento técnico que acompanha este decreto com o Centro Nacional de Cibersegurança. Caso as entidades sofram incidentes, estes também deverão ser comunicados num formato específico e definido para que todas as pessoas se entendam, não é? Portanto, com os mesmos campos, e está descrito no artigo 11. E como é que as empresas podem fazer para responder a estes pontos? Portanto, eles devem tomar medidas de segurança, conforme está descrito no capítulo 3, e as medidas técnicas e organizativas para suportar e gerir os seus riscos, conforme descrito no artigo 9. Estes riscos devem ter uma metodologia de base que as empresas devem de organizar e está descrito no seu artigo 10, portanto, e de uma forma não exaustiva, estes são os passos que as empresas devem respeitar em cumprimento do decreto.
Depois, quando nós passamos, e o decreto é obrigatório para as entidades que são abrangidas e que está aplicável, podemos ter aqui uma segunda ferramenta que é dado pelo Centro Nacional de Cibersegurança, o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, que as empresas podem ajudar também como um guia para melhorar a parte da análise do decreto. E o que é isto do Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança? Portanto, e como diz, é uma ferramenta que permite às organizações reduzir o risco associado às ciberameaças e disponibilizar as bases que deve refletir qualquer realidade organizacional. Portanto, quando nós falamos no decreto que é mandatório e é aplicável às entidades que já referi, o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança é um instrumento que o Centro Nacional de Cibersegurança, alinhado com as melhores práticas, está a disponibilizar um guideline para que as empresas possam avaliar. E como é que ele está organizado? Portanto, e primeiro, os 3 primeiros objetivos, portanto, pretende reduzir o risco, tornar as empresas mais seguras e resilientes, tem um conjunto de recomendações para que as empresas possam fazer esta forma de redução de risco e depois é uma resposta nacional concertada às ciberameaças. Isto porquê? Porque se todas as organizações tiverem as melhores práticas e estiverem aptas para responder e preparadas, todo o nosso país também assim o estará. Está dividido em 5 objetivos principais, portanto, são que estes pilares do identificar, proteger, detectar e responder, e depois, em última instância, recuperar. E o que é que estes pilares nos dizem? Portanto, eu devo começar por ver o que é não o meu mapa da mina, mas o que é que eu tenho que, na minha organização, qual é que é o meu contexto, o enquadramento e quais são os ativos que suportam o meu negócio. Esses ativos vão ter processos críticos, e depois, se não forem mantidos, hão de ter riscos associados que eu tenho que identificar. A seguir, e feito o inventário de tudo aquilo que eu detenho, portanto, eu quero saber o que é que eu preciso de proteger para que o meu negócio se mantenha ativo, resiliente. Portanto, e entra aqui nas medidas de proteção, naquilo que é o trinómio importante e que define sempre que é pessoas, processos e tecnologias. Não está aqui referido, mas isto deve ter sempre por base um modelo de governo, ou seja, aquilo que é a estratégia da minha organização que me vai ajudar a endereçar as minhas necessidades. Depois disto tudo, eu identifiquei aquilo que quero proteger, vou definir as medidas necessárias e suficientes para fazer essa proteção, mas a minha proteção eu tenho que ficar alerta, ativa, portanto, perceber como é que eu vou detectar estas ameaças que podem pôr em causa o meu negócio. Portanto, tenho que definir e implementar medidas para que me possa dotar destas ferramentas para fazer esta detecção e proteção. Caso haja uma materialização de um incidente em algo que é importante para mim, portanto um processo, um ativo crítico, que eu defini como é que devia proteger, que montei um perímetro de segurança para caso aconteça alguma coisa, haja um alarme, e eu detectei que está algo a acontecer, eu tenho que saber como é que vou responder. Portanto, em caso de incidente, as minhas equipas, pessoas, tecnologias, processos, têm que estar preparados para que eu proficuamente ou prontamente possa responder e diminuir o impacto e assim ter o menor dano possível. Caso eu tenha um impacto e a minha resposta não seja atempada, portanto, eu tenho que definir como é que eu posso recuperar. Portanto, como é que entra na gestão da parte das medidas de recuperação, da proteção dos serviços afetados, o meu plano de continuidade de negócio, aquilo que torna a minha organização mais resiliente. Posto isto, é tempo de acordar e ver como é que eu posso fazer esta avaliação. Em complemento, o Centro Nacional de Cibersegurança também tem uma segunda ferramenta em complemento, que é o quadro de avaliação de capacidades, ou seja, respeitando a mesma estrutura dos 5 objetivos de controle, ele ainda define níveis de capacidade, desde o inicial até ao avançado. Portanto, e o que é isto destes níveis de capacidade? Eu posso fazer a identificação dos meus ativos, mas se eu não os registar, eu estou no nível inicial, porque eu hoje identifico, mas se estiver só na minha posse e não partilhar essa informação,
quando vier outra pessoa na organização não vai saber quais são, não os vai conseguir proteger. Portanto, eu tenho que identificá-los e registá-los. Se eu fizer este registro, eu já passo a estar num nível intermédio, porque significa que eu já sistematizei algo. Se eu me dotar das ferramentas adequadas para este registro, fizer a monitorização e a melhoria contínua sobre as mesmas, eu já estou num nível avançado, porque eu já tenho indicadores que me permitem aferir ou fazer a procura ativa, por exemplo, dos ativos e ter um parque completo de tudo aquilo que é o estado da arte da minha organização. Portanto, e depois aqui entra a parte da tecnologia em complemento das pessoas que estão a fazer esta identificação ou até do processo, que é a forma como eu vou sistematizar e tornar isto recorrente e mais maduro. Seguidamente, e passando aqui para o estado da cybercompliance, eu preparei aqui três pequenos slides, portanto, também para não ser muito extenso e massacrativo, e aquilo que é, diariamente nós lemos notícias, porque muitas vezes os ciberataques acontecem e ficam contidos nas organizações ou até na esfera entre o centro e as organizações, mas há outros que são mais gravosos e com impacto e depois passam para os mídias, e é isso que eu tenho vindo a assistir e que tem vindo a crescer. Portanto, e se nós só recuarmos um ano, por exemplo, em janeiro de 2022, tivemos aqui Altice Portugal alvo de um ataque informático. No mesmo mês e no mesmo ano, temos também o Grupo Empresa, que foi muito noticiado, que até tiveram sem serviço durante algum tempo. A seguir, e avançando um pouco, em fevereiro, tivemos um ataque ao Germano de Sousa. Depois, Vodafone também foi atacada e teve alguma dificuldade, ou seja, não foi uma recuperação pronta do serviço, foi um ataque com alguma extensão. Em setembro de 2022 tivemos um ataque à TAP, na qual muitos de nós são clientes e viram os seus dados filtrados. Em janeiro de 2023 temos aqui o ataque informático à Superboc. E no mesmo mês, a empresa municipal das Águas do Porto. Quando nós avançamos a fevereiro, e aqui não um ciberataque, mas uma notícia, segundo um relatório da IBM e os seus sistemas de monitorização, analisando os dados das empresas que detêm estas tecnologias, Portugal está como o top 3 dentro da União Europeia como o país que está no alvo de ciberataques. Portanto, já não estamos assim tão desconhecidos e se calhar temos que ficar mais alerta para este tema. Depois, e uma notícia de hoje, diz que estão a ser feitos esforços entre a nossa Polícia Judiciária, a Unidade de Combate ao Crime, o FBI e a Europol, de forma a combater o cibercrime, e a notícia também explora um pouco destes ciberataques que eu passei aqui nesta timeline. E isto é o que as notícias nos dizem, e os números. Quando o Centro Nacional de Cibersegurança anualmente elabora vários relatórios que são públicos e podem ser consultados, e este é o de 2022 porque o de 2023 ainda não está disponível, e eu só tirei aqui 3 pontos, portanto há muito mais nesta análise. E o que é que nós podemos ver? Portanto, há um aumento do número de incidentes, e isto nós podemos ver pela linha que eu vos mostrei no slide anterior com as notícias, portanto, um crescendo dos ciberataques. Portanto, temos aqui um aumento de 26% de incidentes de segurança quando comparamos 2021 para 2022. Significa que é uma tendência crescente, portanto, as organizações têm que começar a pensar melhor neste modelo de governo, neste ecossistema. Depois, o que é que nós vemos destes ataques? Que há serviços essenciais que são afetados, e podemos ver isso quando aconteceu o ataque à Vodafone, ou até ao Laboratório Germano de Sousa na área da saúde, ou à TAP, que é dos transportes, portanto vai sendo, e as águas do Porto, portanto estamos em infraestruturas públicas. Temos 13% de incidentes na banca, 8% nas infraestruturas digitais, 6% nos prestadores de serviços de internet. E depois temos aqui outra coisa que é o phishing. O phishing, que acaba por ser um dos ciberataques mais fáceis, mais baratos, que nós também, e com o Covid e o trabalho remoto, com o isolamento das pessoas, ficamos mais propensos a esta vida online, portanto, mais fácil de cairmos nesta rede, e o que vimos é que efetivamente funciona, porque 40% dos incidentes são de phishing e 14% de engenharia social. Vimos aqui que também há um crescendo deste tipo de ataques. Quando nós olhamos para um relatório mais técnico,
e num panorama mais geral a nível mundial, o que é que nós podemos ver a nível dos ataques distribuídos e as suas origens. Portanto, também muito em conta da situação na qual nos encontramos, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, portanto, todo o contexto geopolítico está um pouco alterado. Portanto, nós vimos que aqui a Rússia está no top dos ciberataques, portanto, aqueles que mais aqueiam as outras entidades. Depois, a seguir, temos aqui a China, seguida do Brasil, Estados Unidos e, em última, a Bulgária. Portanto, isto já aqui é um alerta, está distribuído globalmente, não é algo que fique só concentrado numa geografia. Depois, quando nós vamos ver, afinal, a nível daquilo que são as fragilidades ou a parte mais crítica das ciberameaças, nós temos aqui o controle de acessos, portanto, a exploração dos acessos por parte das pessoas, e isto leva-nos a pensar quando falamos no Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança e quando fazemos a parte do detectar e do identificar, perceber claramente qual é o ecossistema da nossa organização, quais são os meus ativos, a quem é que eu dou acesso aos meus ativos, será que todas as pessoas que têm acesso deviam ter acesso, têm o acesso necessário e suficiente ou têm acesso a mais? Portanto, pensar, será que eu estou a olhar para isto como devo, com o rigor necessário? Depois temos aqui no top 2 os cross-site scriptings, portanto, ataques mais técnicos, eu não quero entrar nesta parte, só dar-vos aqui o alerta. Depois aqui a parte do uso de protocolos ou até a parte de obsolescência ou SQL injection, que também pode entrar na parte das vulnerabilidades. Depois temos aqui o top 5 dos alertas dos CIEMs, nos nossos sistemas de detecção. E um último, a parte do engagement dos phishing emails. Portanto, conseguimos ver que é algo que continua a ser, não é só no nosso país, é explorado no contexto global. Temos aqui 64% das pessoas que recebem um e-mail de phishing acabam por o ver. Depois, 39% não o identificam e vão clicar e 11% ainda vão fornecer os dados, não é? Portanto, há aqui um elemento humano que nós temos que treinar dentro das nossas organizações, porque nós podemos ter as melhores tecnologias e os melhores processos, mas se nós descurarmos as nossas pessoas, ficamos em risco. Avançando aqui e pensando assim, eu tenho ferramentas que o Estado me dá, e a lei também se sustenta na mesma, eu vejo que o panorama está a aumentar, portanto eu tenho que começar a pensar a cibersegurança com outra forma, vê-la não como um investimento, um custo, mas sim um investimento, porque eu vou ter retorno. É algo que às vezes não é fácil de medir, mas se eu vir um ciberataque materializado e tiver danos no meu negócio que me impeçam de recuperar prontamente, eu posso ter perdas financeiras, percas de imagem, e até o próprio negócio pode ficar comprometido. Então é melhor repensar a minha estratégia. E como é que eu posso começar por fazer isto com estas ferramentas básicas? Portanto, primeiro, eu tenho que começar a perceber a aplicabilidade. E isto quando penso no Decreto-Lei 65. Será que eu sou uma entidade abrangida? Então vou ver aqueles passos que eu disse antes, portanto, ver quem é que é o meu ponto de contacto permanente, quem é que é o meu responsável de segurança, quais são os meus planos de segurança, que relatório é que eu tenho que elaborar, quais são os meus ativos, a que riscos é que eu estou exposto. Portanto, pensar em todo esse ecossistema, ver se é aplicável. Caso não haja esta aplicabilidade legal e eu olhar, bem, eu quero perceber como é que está o estado da arte da minha empresa e posso-me servir do Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança e depois complementar com o quadro de avaliação de capacidades para perceber em que nível é que eu estou e quais são as medidas que eu tenho que tomar. Então eu vou fazer aqui um gap analysis, vou perceber que tecnologias é que eu tenho, que processos é que eu tenho, como é que estão as minhas pessoas, como é que está o meu modelo de governo, perceber como é que está o estado da arte da minha organização. E a seguir, depois deste output, desta análise, eu tenho ali uma série de não conformidades ou oportunidades de melhoria ou até fragilidades nas tecnologias. Eu vou pensar, vou definir o meu método, por onde é que eu começo a atacar, quais são as coisas mais importantes que eu tenho que definir, qual é o meu plano de ação, vou fazer sozinha, vou pedir ajuda a uma entidade, vou fazer consultas ao mercado porque preciso de conhecer outras tecnologias, a minha tecnologia está obsoleta, ou eu comprei uma tecnologia topo de gama que eu não sei operar sobre a mesma porque não estou a tirar as potencialidades.
Então vou iniciar o meu método de pesquisa, vou perceber como é que isto tudo pode funcionar para eu, dentro da aplicabilidade, perceber como é que, naquela análise que eu fiz, do que é as minhas fragilidades, o que é que eu preciso efetivamente de fazer. Então, vou definir o meu plano de ação, e o meu plano de ação pode passar por ser só interno, ou então eu precisar de uma entidade externa para me ajudar com serviços de consultoria, ou até, quer seja na parte técnica, quer seja na parte processual, ou até na parte de formação, porque, mais uma vez, posso ter tecnologias, posso ter pessoas, mas depois as pessoas não sabem operar as tecnologias, ou as pessoas não sabem ler os procedimentos que eu tenho, não sabem interpretar as regras, portanto eu preciso de as formar, preciso de as treinar. E isto tudo só se consegue se eu as envolver, portanto tenho que chamar toda a organização para este processo de transformação organizacional, para esta mudança de mindset, para esta incorporação da segurança na minha gênese. Depois disto tudo é implementar e melhorar, porque isto não é um one shot, é algo que eu tenho que seguir continuamente, é um fluxo de aprendizagem. No final, e isto não querendo ser comercial, só muito rápido para quem não conhece a Redshift, deixar uma ideia do que é a empresa. A Redshift, temos aqui, é o grupo Redshift, temos 3 empresas, a Redshift Consulting, a Solutions e a Innovation, divididas por 5 pilares, portanto temos serviços de consultoria de cibersegurança, numa vertente mais técnica, depois e de sistemas, de tecnologias que poderão ajudar as pessoas a melhorar, de networking e infraestruturas, com soluções de cloud e de TIs, tanto muito ligado às arquiteturas de segurança. Depois temos o Security Operations Center, associado à venda de serviços e monitoria, Governance, Risk and Compliance, na área onde eu me insiro, com os serviços de consultoria aos clientes na melhoria desta capacitação, e depois soluções de gestão de informação de low-code baseado em OutSystems. Então, aqui há um exemplo dos nossos setores de atividade ou clientes que nós temos. Na parte do Governance, Risk and Compliance, portanto, tem serviços de consultoria para a implementação destas melhores práticas, de auditoria para validação se elas efetivamente estão a funcionar, e depois a formação de recursos, com complemento de Governance, Risk and Compliance as a Service, portanto, num serviço mais dedicado, ou o próprio CIS as a Service para as entidades que precisem dele. Portanto, e aqui temos as certificações nas quais nós possamos ou podemos ajudar. Posto isto, resta-me agradecer e dizer-vos, mantenham-vos alerta, porque acima de tudo a segurança é estar um passo à frente dos bandidos que estão sempre um passo à frente de nós e proteger-nos desta forma. Portanto, vou parar aqui a minha partilha e fico disponível para as vossas questões. Clara, muitíssimo obrigada por esta intervenção, por este esclarecimento tão interessante e pela definição do que compõe este ciclo do identificar, proteger, defender, responder e recuperar. Lá está, nos casos em que há um maior estrago. Se calhar ainda mais do que só há 2 tipos de empresas, as que podem ser atacadas e as que já foram atacadas, eu diria que há 2 tipos de cidadãos, os que já foram atacados e os que vão ser atacados a seguir. Muito obrigada, Clara. Caríssimo António Bento, da direção do ITSMF, vamos então passar à nossa parte de moderação das questões que estão, claro, abertas aqui na nossa parte do chat. Intervenham, participem, deixem as vossas dúvidas, questões ou observações também. E, António, vamos então à primeira pergunta lançada para o debate. Muito obrigado, Daniela. Boa tarde a todos. Boa tarde, em primeiro lugar, também à Clara. Agradecer a disponibilidade da Clara para estar aqui connosco, a simpatia e a presença. Fazendo aqui uma analogia com o doping, a Clara claramente seria a CEO do controle antidoping, não é? Para a cibersegurança, porque os bandidos estão aí, como tão bem disse, e portanto é preciso alguém com esta assertividade e com esta capacidade de empatia e com esta presença. Muito obrigado. Desde já apelar, e já temos aqui uma questão no chat, portanto apelar aqui à nossa audiência para colocarem as questões no chat. Nós daremos preferência sempre às vossas questões e, portanto, eu tenho aqui um roteiro, mas fico sempre feliz quando não tenho que fazer nenhuma pergunta, portanto é sinal que o chat está aqui bem vivo e os participantes estão bem vivos. Portanto, eu vou já, Clara, endereçar a primeira pergunta que nos chegou aqui
E depois tenho aqui algumas questões para trocar relativamente à sua interessante apresentação e que levanta aqui aspectos que penso que são de boa partilha. Mas, entretanto, temos já a primeira questão que foi o Rui Soares. Obrigado, Rui. Qual o primeiro passo na cibersegurança caso a minha organização não esteja sujeita ao diploma, ao decreto-lei, e o orçamento para a cibersegurança seja curto? Portanto, esta claramente é uma pergunta que retrata o tecido empresarial português, por exemplo, onde 98% são pequenas, micro ou nanoempresas. Certo. Obrigado, Rui. Obrigado, Rui, pela questão. É muito pertinente. Pronto, como eu disse, nem todas as entidades estão abrangidas pelo decreto, não é? Portanto, há aqui, e por isso é que há aqui estes dois instrumentos. Temos o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, que não é mandatório, é um guideline que as empresas podem usar para ver qual é o estado da arte e ver quais são as iniciativas que necessitam de colocar em linha para depois melhorar. E depois temos o decreto, não é? Portanto, e o decreto, quando nós falamos do decreto, é mandatório, tem que ser cumprido e visa proteger também os interesses do país. Portanto, as entidades abrangidas têm que fazer um esforço para estar em cumprimento com a mesma. Portanto, ele dá as linhas orientadoras ou diz quais são os critérios que eu tenho que respeitar para estar compliant, não é? Para estar em conformidade, mas não diz quais são as metodologias ou as tecnologias ou os montantes envolvidos. Portanto, e eu posso me valer dos recursos que eu já tenho na minha empresa. Todas as empresas operam na sua grande maioria, têm Office, né? Têm Words, têm Excel, têm áreas partilhadas, têm SharePoints. Portanto, quando eu começo aqui por designar um ponto de contacto permanente, e é uma das primeiras exigências, portanto, estabelecer o contacto entre a entidade e o Centro Nacional de Cibersegurança, o esforço não é muito. Eu tenho que fornecer um e-mail, tenho que fornecer um nome, ou um contacto, portanto, não quer dizer que seja uma pessoa, mas tem que ser um contacto, tem que estar disponível 24/7, portanto, nomear alguém que possa estar a receber essa informação. Depois, quando eu vou definir o responsável de segurança, por norma, é alguém dentro da empresa que fica responsável por estar ao cuidado deste ecossistema, portanto, é colocar uma responsabilidade num elemento da minha organização que eu acho que tenha este perfil, que possa fazer o fit. Quando eu vou fazer os inventários de ativos, e aqui é os ativos essenciais, portanto, todas as organizações devem conhecer qual é o seu ecossistema. Quando nós falamos de ativos, falamos nos computadores, nós falamos nos routers, nós falamos nos switches, e depois, quando entramos nas partes das tecnologias, falamos nas firewalls, ou podemos falar também nas próprias pessoas que eu tenho a operar, mas ativo crítico entende-se daquilo que dá suporte ao meu negócio, daquilo que é o meu maior rendimento, é dali que eu tiro os proveitos da minha organização, eu devo-os dos conhecer, portanto, eu também já os tenho inventariado, não quer dizer que eu tenha que ter uma tecnologia de uma CMDB organizada, devia, nas organizações isso devia de acontecer, mas eu posso ter um inventário, ou seja, eu preciso de prontamente saber qual é a informação, começar por alistar, guardar num sítio e fazer cópias da mesma, porque eu devo sempre ter redundância, backups. E depois é ter um plano é que é dizer, eu tenho que saber quais são as minhas regras, portanto, a minha política de segurança, eu tenho um acesso ao sistema, eu tenho que dizer o que é que os utilizadores podem fazer, qual é as regras da password, quais a parte física, como é que eu vou controlar os meus acessos. Portanto, se eu ando na estrada e sigo um código e sei que não posso passar da direita para a esquerda se tiver o traço contínuo, né? Da mesma forma eu também devo definir quais são as minhas regras. E isto, quando eu vou ver, tem algum esforço, mas não tem muito custo. Portanto, eu consigo responder ao regulamento sem muito esforço acrescido, porque basicamente é passar para o papel ou normalizar aquilo que eu já tenho à data de hoje na minha organização. Portanto, não sei se respondi ao Rui, mas é isto. Muito bem, Clara, obrigado. E temos aqui o chat on fire. O Rui agradece a resposta. Temos aqui várias questões, então, e vamos a elas. O Helder Nascimento, obrigado, Helder, pergunta-nos: pode dizer-se que estas ferramentas e a sua implementação poderão ser um bom pontapé de saída para uma certificação com a ISO 27001, ou, colocando de outra forma, a ISO 27001 poderá ser uma espécie de follow-up à análise e à implementação das recomendações do diploma e do quadro de referência? Sim,
E eu não referi isso, mas agradeço ao Helder a pergunta. Pode, e porquê? Porque o próprio Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança está organizado por controlos que eu depois vou validar e tem guidelines de implementação, quer a nível de processos, quer a nível de tecnologias, não indicando as tecnologias, mas dizer que para respeitar aquele controle eu se calhar tenho que ter uma parte tecnológica por trás para estar mais maduro, para estar mais consolidado, e está alinhado quer com os controlos da ISO, quer com o COBIT, quer com o NIS. Portanto, ele já faz, quando eu estou a responder aos controlos, se é que se possa chamar assim, do Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, eu já estou a responder a controlos da ISO. Portanto, empresas que já sejam certificadas na ISO 27001 já têm metade do caminho feito. Só que quando nós falamos numa certificação, e as empresas certificadas saberão também, quando eu certifico um processo, eu certifico um departamento, eu certifico um serviço, começo por um âmbito mais reduzido e depois aumento o âmbito. Quando eu falo num quadro nacional de referência para a cibersegurança, eu vou ver o estado de arte de toda a minha empresa, não vou ver só um subset. Portanto, é uma ferramenta mais abrangente, mais completa. O custo que tem é o tempo que eu lhe vou dedicar para fazer esta análise, não é? Porque a certificação é voluntária, mas custa dinheiro, porque eu depois vou ter que fazer uma auditoria interna, vou fazer uma auditoria externa com uma entidade que me vai certificar, vou ter um certificado que vou manter. O Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança e está pensado para depois ser certificado, portanto, não sei se será já este ano, mas está na calha isso acontecer, o centro está a tratar disso, que as empresas, se quiserem, se podem certificar. Mas até lá, e mesmo sem certificação, podem fazer este estudo e perceber como é que estão. Portanto, espero ter respondido. Muito obrigado, Clara. O Nelson Lopes coloca-nos aqui uma questão, e é sempre bom regressar às bases, que é o que é que se define exatamente por ativos. A Clara já respondeu há pouquinho, mas penso que era interessante passarmos novamente e rapidamente a resposta, porque efetivamente, como também referiu, é daqui que parte tudo, nomeadamente a abordagem à gestão pelo risco, que é a base, obviamente, destas abordagens. Certo, portanto, e quando eu falo em ativos, eu falo em tudo aquilo que suporta o meu negócio, portanto, tudo aquilo no qual eu vou montar o que sustenta, portanto, e exemplos, computadores, servidores, edifícios, portanto, se calhar não serão ativos, alguns não serão críticos, mas é todo o ecossistema que eu tenho de base na minha organização. Não sei se respondi. Sim, senhor. Tá. Posso abrir e dar a definição mais técnica do regulamento ou até do próprio quadro? Penso que temos uma boa definição, no fundo, tudo aquilo que tem valor para a minha organização pode ser considerado como um ativo e, portanto, colocou muito bem essa questão. Obrigado ao Nelson pela questão. A Patrícia Reis, eu devo dizer, estou extremamente feliz porque nunca tivemos, claro, eu penso que isto é o melhor indicador do sucesso da apresentação, nunca tivemos tantas questões no fórum, assim, em catadupa, portanto isto é espetacular, porque a mim facilita-me imensa a vida. Tinha aqui um conjunto de questões preparadinhas que estão aqui em posio, mas estamos a avançar com um bom ritmo. A Patrícia Reis, obrigado Patrícia, coloca-nos aqui a questão onde é possível consultar a lista de entidades abrangidas pelo regime jurídico do ciberespaço. Eu não sei se há algum sítio que agregue, portanto, eu posso validar e enviar a resposta depois, se assim for permitido, mas é mesmo pela definição do regulamento, porque o regulamento em si já diz quais são as entidades que estão ao abrigo da mesma. Exatamente. E se a Patrícia depois quiser, deixa-nos aqui o contacto, eventualmente podemos tentar ajudar um pouco mais. Sim. Obrigado, Patrícia. A Maria Varela coloca-nos uma questão também muito interessante. Quando uma entidade de infraestrutura crítica tem empresas subcontratadas, deveriam estas estar no mesmo nível de segurança do que a entidade responsável? E depois acrescenta, no diploma, ou o diploma não considerou toda a cadeia de valor, como acontece com o RGPD, o que se torna uma fragilidade. E mais um comentário da Maria: as multas coimas de não compliance do Centro Nacional de Cibersegurança são relativamente baixas, considerando os riscos envolvidos.
Pronto. Temos aqui duas linhas. Na parte do identificar, e eu só dei o exemplo dos ativos, mas estão também os meus fornecedores, ou seja, as entidades das quais eu dependo para o meu serviço. E depois, mais à frente, quando eu faço a parte da avaliação dos riscos ou da parte da detecção, eu tenho também auditorias aos fornecedores focadas nisto. Portanto, o próprio quadro já vê não só a organização, como o ecossistema que gravita em torno da mesma e diz que devemos avaliar tanto os critérios de segurança que nós temos para nós, devem ficar espelhados quer nos contratos que nós fazemos com os fornecedores, quer em auditorias que nós podemos acordar em fazer e perceber se eles estão com os padrões de segurança que nós assim exigimos. Portanto, não sei se respondi. Muito bem, à Clara. Maria. Eu penso, a Maria há de dizer aqui no fórum, por favor, Maria, mas o resto das pessoas que perguntaram estão aqui com a confirmação de que respondeu muito bem e de que está tudo perfeitamente esclarecido, o que é um indicador de que a Clara é já a nossa CEO para a ciberresiliência. Portanto, não temos dúvidas disso e aqui por unanimidade. Vamos a outra pergunta. O Pedro coloca-nos aqui a questão, o Pedro Luís, obrigado. Uma pessoa tem alguma certificação que confere conhecimentos para ser consultor de conformidade no quadro nacional de referência para a cibersegurança? Portanto, se há alguma, se eu entendi bem a questão, se no fundo há algum caminho do ponto de vista de qualificação de pessoas para ser consultor da conformidade com o quadro nacional. O próprio Centro Nacional de Cibersegurança tem uma estratégia em curso. Portanto, à data de hoje não existe uma certificação que capacite as pessoas para avaliar ao abrigo do quadro, mas acredito quando o quadro for certificável, tem que ser certificável ou auditável por pessoas certificadas. Portanto, como o critério de certificação não está definido, o critério das entidades que o poderão fazer também ainda não o está. Portanto, ou pelo menos está em definição, mas ainda não é público. Porque se eu olhar para uma ISO, eu só posso auditar e certificar uma ISO se tiver formação base na mesma. Portanto, no caso da 27001 temos o Lead Auditor, portanto, pessoas capacitadas para fazer auditorias, e depois temos o Lead Implementer, pessoas capacitadas para fazer a sua implementação. Se for para certificar, eu depois tenho que pertencer a entidades certificadoras, ou seja, quando nós falamos em certificações, as pessoas que o fazem têm que ser certificáveis. Isto é uma parte. Depois sei, e aqui paralelamente, o Centro Nacional para a Cibersegurança está a desenvolver capacitação de recursos através da sua academia de formação. Quem tiver curiosidade e consultar o site pode ver que existe uma série de cursos que poderão frequentar, alguns que são gratuitos, portanto, tem uma plataforma da NAU, tem outros que são pagos e desenvolvidos em protocolos com as faculdades. Não é para o quadro nacional de referência para a cibersegurança, mas é para a capacitação de profissionais nesta área que está tão deficitária. Não sei se respondi. Obrigado, Clara. Entretanto, só dar aqui mais uma chega, o Helder coloca aqui uma adenda e como vem a propósito, depois passaremos para as outras questões. Se há alguma expectativa de datas relativamente à certificabilidade do quadro nacional ou em relação ao quadro nacional de referência para a cibersegurança? Portanto, se temos aqui alguma expectativa das datas. Não tenho resposta para essa questão. Mas julgo que no decorrer do ano 2023 haverá novidades. Muito bem, obrigado, Clara. Entretanto, o João Marteleira coloca-nos aqui também uma questão bastante interessante. Qual a razão para Portugal estar no terceiro lugar? Qual a nossa atração? E estamos a responder especificamente a estas causas? Portanto, eu não, em bom rigor, não é? Não sei qual o motivo, não é? Mas olhando para aquilo que é o nosso panorama nacional, para a tipologia do nosso tecido empresarial e para o nível de capacitação para a cibersegurança no qual nos encontramos, se calhar começamos a investir mais em tecnologia e começamos a monitorizar mais os ciberataques ou os incidentes que acontecem, porque eles, infelizmente, sempre foram acontecendo, mas não estavam tão... não tinham tanto destaque, não estavam
tão tipificados, não eram tão visíveis, e as entidades também já começam, não sei se a nossa audiência, existe a Rede Nacional de CSIRTs, portanto que as empresas que tenham esses serviços podem pertencer, e há uma partilha de informação, portanto há cada vez mais entidades a aderir e esta partilha é crescente, e aí também pode estar a justificativa para termos este aumento de indicador. Agora, estarmos em terceiro lugar, não sei, mas nós somos um país apetecível, nós temos bons trabalhadores, tecnologicamente nós somos bons e temos que nos dar valor por isso. E se calhar há muitas empresas que se começam a querer fixar cá e podemos também ter aí uma justificação, mas isso teria que ser outra análise e que também não a fiz, portanto, não sei se foi ao encontro da resposta, mas espero ter ajudado. Muito bem, obrigado, Clara, creio que sim. Entretanto, temos aqui uma outra questão do Mário, o Mário Costa, que coloca uma questão muito, muito interessante. E que em si pode encerrar aqui alguma dissonância, não sei se cognitiva, se funcional. Partilhar uma lista de ativos com o Centro Nacional de Cibersegurança não é um risco também? Envio para fora da organização uma informação bastante sensível e que pode estar classificada como confidencial, no limite. Certo, pronto. É verdade, tem o seu ponto de receio, não é? Porque recheio tem as bolas de Berlim, nós só temos receio, aqui só fazendo uma pequena brincadeira com a audiência. E sim, as empresas estão a listar e a enviar para o centro, que será o fiel depositário dos ativos críticos, ou da lista dos ativos críticos, todas as entidades que estão abrangidas por este regulamento, não é? Por esta lei, não é regulamento, mas sim, corrigindo, por este decreto-lei, porque o regulamento cai noutra parte e é diferente. E sim, mas foi pensado, portanto, isto é enviado com o formato respeitando regras, portanto, deve ser comunicação segura, ficheiro protegido, encriptado, recepcionado e guardado do outro lado, não é? Portanto, nós quando fazemos partilha de informação, e deve ser também a nossa preocupação, quando nós partilhamos estas informações confidenciais e que em si só acarretam risco para a organização, devemos ter cuidado com a sua partilha. Portanto, nós não estamos a partilhar informação com a população no geral, nós estamos a partilhar com um grupo restrito, com uma entidade que está mandatada para a receber. Portanto, espero ter ajudado, mas sim, é uma preocupação e o próprio centro também a deve ter pensado quando este decreto-lei saiu. Obrigado, Clara. Temos aqui mais uma pergunta no fórum e não se coíbam de colocar mais, porque ainda temos um pouquinho de tempo. Daqui a pouco vai sair o inquérito com 2 perguntinhas à satisfação com esta sessão e, portanto, à vossa percepção. Respondam, por favor, porque isso nos ajuda sempre a melhorar de sessão para sessão, ajuda-nos a ter aqui um indicador de como é que foi a receptividade e como é que entenderam a dinâmica da sessão e, portanto, pela vossa participação hoje está a ser excelente, no meu entender, e continuaria aqui com o Paulo Teixeira. Obrigado, Paulo. Qual é o motivo para o Quadro Nacional de Referência da Cibersegurança não fazer referência à Cyber Security Framework do NIST? Clara, força. Ela, são siameses, não é? São siameses, mas... Não. A própria framework do NIST tem os 5 pilares ou os 5 objetivos que estão no Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança. Quando nós vamos com algum detalhe aos controlos, vemos que ele também está lá referido. Portanto, não é o NIST, mas é o nosso quadro que segue a mesma linha orientadora, a mesma framework, os mesmos critérios. Portanto, estamos aqui a caminhar numa linguagem universal. Se nós dissermos que estamos compliant com o quadro, também estamos a seguir as diretrizes do NIST e aqui acabamos por ter uma tradução. Espero ter respondido. Muito bem, muito bem. No fundo é o nosso NIST, portanto estamos muito bem. Os americanos é o NIST em bom, porque é português. Exatamente, e está bem traduzidinho, portanto não há aqui grandes stresses. Rui Soares, novamente, obrigado, Rui. O que mais está a faltar nas organizações portuguesas, pela sua experiência, em termos
ou pessoas, ou processos, ou tecnologia. Ou seja, se eu entendi bem a questão do Rui, onde é que temos as maiores carências, neste caso, nas nossas organizações, de acordo com a experiência da Clara? Eu acho que depende, não é? Depende é sempre uma boa resposta, mas é um bocadinho de tudo, porque o que é que uma empresa quer, não é? Quer ser rentável, quer lucro efetivo. E muitas vezes nós pensamos, e aquilo que temos vindo a caminhar é a cibersegurança em si só, é uma necessidade que tem vindo a crescer, porque se nós formos uns anos atrás e pensarmos, se calhar, em 2000, o que é que era a cibersegurança? Era ali um apenso do IT, não é? Estava ali uns colegas que até percebiam umas coisas mais técnicas, montavam umas redes giras e instalavam uns softwares no computador que bloqueava aqui umas coisas, não é? Portanto, e o que nós fomos assistindo é que, efetivamente, isto por si só não é só o computador ou as tecnologias, é algo mais, são os processos que a envolvem, é a formação das pessoas que vão operar, é o próprio modelo ou a política que vai estar em volta. E por si só acaba por ser uma disciplina, é uma evolução. Portanto, e nós estamos a acompanhar essa evolução. Enquanto ela não estiver consolidada e surgem aqui termos como nós podemos falar da literacia digital ou da literacia de cibersegurança, se quisermos falar nesse sentido, que as próprias empresas começam a caminhar. Portanto, eu vivi anos em que eu comprava um computador, instalava um antivírus e estava seguro, e agora já não é bem assim. Portanto, eu preciso de algo mais, não é só a tecnologia, tenho que formar as minhas pessoas, elas têm que estar cientes que a segurança não é eu fechar o computador e metê-lo na gaveta. Portanto, o meu próprio comportamento, aquilo que eu faço online, pode comprometer a minha organização. Um e-mail que eu abro, ou dar um acesso, ou partilhar uma password, ou usar a mesma password para todos os sistemas e uso, quer na esfera pessoal, quer na esfera profissional. Portanto, eu própria, eu tenho que ser formada nesse sentido, para que tenha esta literacia digital, esta literacia de segurança, para que também possa ajudar a empresa. Isto é um caminho que tem de ser feito em conjunto. Eu começo a investir na tecnologia, depois de ter a tecnologia vou desenhar os meus processos, ou então desenho os meus processos e depois vejo que falta qualquer coisa e vou suportar em tecnologia, e depois percebo que até comprei uma coisa que funciona muito bem, mas o meu operador ou a minha pessoa não sabe carregar no botão. Portanto, eu tenho que lhe dar formação, tenho que dizer que ela é importante. Porque tudo aquilo que eu puder automatizar e dar inteligência artificial é positivo, mas eu vou perceber que eu tenho sempre uma pessoa no meio disto, e a pessoa tem que saber qual é que é o seu papel, que é importante. Portanto, todos nós, e é este equilíbrio entre pessoas, processos e tecnologias, que as empresas, uns estão mais num quadrante, outros estão noutro, mas no final tudo se deve equilibrar. Espero ter ajudado e respondido. Ajudou muito, claro, obrigado. Eu tenho aqui 3 notas para dar agora do fórum, não são propriamente questões. O Paulo refere-nos que, na sequência da sua questão e da resposta da Clara, o quadro nacional de referência não segue a linha, é uma cópia integral e deveria fazer referência à fonte. Portanto, isto tem a ver com a questão do NIS, naturalmente, há aqui uma questão quase de propriedade intelectual e de direitos de autor. O centro tem que resolver isso, porque não está compliant a esse nível. Obrigado, Paulo. O João diz-nos, agradece a resposta, o João Marteleira, e diz também que, olhando para outros países europeus, o sentimento é geral no que diz respeito à fragilidade perante o cibercrime. E o Hélder coloca aqui um outro comentário relativamente à sua última questão. O elemento humano ainda é o elo mais fraco a nível da cibersegurança. Por algum motivo, o phishing continua a ser o vetor principal de ataque. Muito bem. Fórum, não se coíbam, ainda temos aqui 5 minutos, agora chegou a hora, obrigado a todos pela vossa participação, ainda temos margem para participarem, eu tenho uma questãozinha para fazer, daquelas que tinha aqui, João, isto ainda não acabou, daquelas que tinha aqui, tenho uma questão, e vou enquadrá-la perante 2 primeiros factos. O primeiro facto, hoje em dia, muitas organizações... eu acho que já assumiram que, por exemplo, a comunicação e a colaboração entre as suas equipas via WhatsApp é normal, quando devia ser a maior normalidade possível. E, portanto, neste momento, muitas organizações têm aspectos críticos do seu negócio, da privacidade, da proteção de dados pessoais, a ser transferidos através dessa ferramenta de comunicação
e já não a controlam. E, portanto, este é o primeiro facto. O segundo tem muito a ver com... nós temos instrumentos e temos legislação, e, portanto, não é por falta de ferramentas, mas o que é facto, e a Clara deu aqui nota, estatisticamente e com dados, no último ano foi rara, se é que existiu alguma das organizações que tivesse assumido perante os seus clientes que o ataque teve efetivamente algum impacto. Porque nós vimos, do ponto de vista da comunicação, uns esforçaram-se mais do que os outros, mas de facto ninguém chegava a dados pessoais, nunca havia comprometimento de aspectos críticos do negócio, etc, etc. E só vemos que alguns deles tiveram a fazer jornais à mão, por exemplo, durante um mês, não é? E outros não conseguiam fazer análise ao Covid durante muito tempo. Portanto, estes são os factos. A minha questão é, o que é que nos falta para passar dos instrumentos e das ferramentas, nomeadamente legais e instrumentais, para sensibilizar os CEOs e os decisores de topo que isto é efetivamente um tema, porque a sensação que nos dá em Portugal é que quando muitos responsáveis trocam mensagens por canais altamente inseguros, é que isto efetivamente não é um tema no dia-a-dia de quem decide. Portanto, esta era a minha questão, tendo por base estes dois factos. E essa questão, e permite-me aqui fazer um paralelismo, mas isso passa muito pela literacia digital. E o que nós vemos é que os nossos gestores, os nossos boards, os nossos CEOs, as nossas gerências, se entrarmos nas esferas de empresas mais pequeninas, sem desprimor, porque todo o tecido empresarial é importante para o nosso país. Eles têm conhecimentos de gestão orientados às finanças, têm alguns conhecimentos de recursos humanos orientados às pessoas, mas depois, muitas vezes, não têm conhecimentos orientados à tecnologia. E quando nós entramos nesta esfera da literacia digital, nesta quinta dimensão, não é? Neste ciberespaço, nesta cibersegurança, não é? Muitos dizem que nós estamos na quinta revolução industrial, na 4 nós tivemos quando começámos ligados à internet, na quinta, quando nós entramos aqui na esfera da inteligência artificial, passa a ser fundamental, basilar, muito importante. Portanto, e aqui também é o papel um pouco da educação, da formação dos nossos executivos nesta parte de liderança, de cibersegurança, literacia digital. Isto, eu estou a iniciar o estudo da minha tese de mestrado é mesmo virada a esse ponto. Portanto, qual é que é a influência da liderança na cibersegurança? Perceber como é que nós podemos capacitar as organizações, ou qual o peso das minhas lideranças para a capacitação digital das organizações. Portanto, daqui a uns meses, se calhar, posso lhe dar uma resposta mais concreta a isso. Obrigado, Clara, e eu deixo já aqui o desafio, não é que nem perdemos esta oportunidade para daqui a uns meses fazermos um evento sobre os resultados dessa tese, porque temos aqui um painel que não a quer deixar ir embora, aqui os comentários e os elogios são por demais e, portanto, temos já marcado essa sessão. Eu tenho só mais uma pergunta, temos 2 minutos e depois vamos fechar, como é hábito, tentamos fechar sempre à hora, porque é final de tarde e depois também temos que coabitar a nossa vida com a cibersegurança e com a ciberresiliência, o resto da nossa vida, e a minha pergunta, claro, é a seguinte, eu coloquei a questão relativamente aos decisores de topo, mas há depois um outro nível e uma outra camada que muitas vezes está ligada à segurança by design, à privacidade by design, que tem a ver com os próprios projetos, com o próprio nível operacional, porque muitas vezes há projetos que obviamente envolvem tecnologias, mas que ainda não têm nos seus requisitos de base, nos seus cadernos de encargos, questões que são transversais à organização e que visam estar compliant com as regras e com os instrumentos legais, etc. Qual é a sua percepção? Já começa efetivamente a haver na gestão de projeto, na gestão de programa, este tipo de requisitos embebidos por defeito, ou ainda é algo que depende quase casuisticamente do projeto ser mais ou menos sensível, mais ou menos tecnológico? Não, ele já começa a ser integrado e os colegas que fazem gestão de projeto poderão responder melhor que eu a este tema, mas daquilo que tenho assistido é que as organizações já têm essa preocupação, quer adquiram soluções, quer façam
à medida ou que comprem já feitas, portanto, pacotizadas, ou façam desenvolvimentos in-house, elas já têm alguns cuidados, portanto, segregar os ambientes, proteger o código, fazer testes de aceitação, pedir a entidades terceiras que façam testes de penetração antes das próprias ferramentas entrarem em produtivo. Portanto, isto é algo que nós temos vindo a assistir e que as pessoas começam a repensar, porque efetivamente dá mais trabalho. Se eu lançar uma ferramenta em pouco tempo e depois ela não tiver atração no mercado porque não está segura, ou então se tiver tração e depois, por uma eventualidade, veja que há um ciberataque em que ela foi frágil porque alguma coisa não foi testada e aí pode comprometer o meu negócio, e as próprias organizações já começam a olhar para isso de uma forma mais consolidada. Portanto, esta parte também já está a ser incorporada nas gestões de projeto. Muito bem, muito obrigado, e isso deixa-nos aqui de facto e remete-nos para aquele caminho que a Clara também tão bem acentuou, que é, no fundo, é uma questão de literacia, é uma questão que passa por todos nós pessoas, sobretudo, e que passa pela gestão corrente, em beber isto no dia-a-dia e nas práticas do dia-a-dia, porque em projeto até já lá temos os requisitos. Depois às vezes é que nos esquecemos e carregamos no acelerador quando é para travar, ou então travamos quando é para carregar no acelerador. Muito bem, e depois a caixa de velocidades arranha, não é? Às vezes, quando a gente mete mal a mudança e pronto. Muito bem, claro. Pegando no seu exemplo, e o carro também precisa de ir à inspeção, ou à revisão, ou ao mecânico, que é um bocadinho o papel das auditorias, que às vezes as pessoas descuram e acham que é chato. Portanto, nós temos que ver se aquilo que nós pensamos e implementamos está a funcionar. Vai lá alguém validar, e eu, auditorias, que coisa tão chata, mas às vezes não é bem assim. Ajuda-nos. É o carro que vai à revisão e depois volta para a estrada. Muito bem, isso me permite, como nota final, e penso que para também agradecer à Clara, quando quiserem levar os vossos carros da cibersegurança à revisão, falem antes com a Clara, porque é garante que passam na inspeção. Muito bem. Obrigado, Clara. Eu despeço-me aqui, passo a palavra aqui à Daniela. Muito obrigado, Clara, pela dinâmica e pela excelente sessão que conseguimos trazer aqui. E obrigado a todos os participantes pela extraordinária participação. E o Rui diz-nos que fica o carro pronto para a inspeção e para paragens pela polícia. Fica pronto para tudo, exatamente. Obrigado, até uma próxima. Daniela. Obrigada a todos. Bom, os agradecimentos sucedem-se por esta participação. Um agradecimento à Clara, ao António Bento pela moderação, um agradecimento também a todos os que nos acompanharam e que participaram de forma tão ativa. Este tipo de participação é realmente essencial para manter estes eventos mensais interessantes para todos os que neles participam. Fica a nota de que na próxima semana será então publicado um resumo deste nosso evento, bem como o vídeo resultante desta tarde. E para quem gostou e quer continuar connosco, no próximo dia 20 de abril temos então o próximo evento, é um Hot Hands-on Talk sobre inteligência artificial, sistema de gestão. Nos próximos dias também vamos lançar as inscrições e mais informações sobre este evento. Muito obrigada, Clara. Muitos parabéns pela apresentação. Muito obrigada a todos. Marcamos encontro então no dia 20 de abril. Acompanhem-nos nas redes sociais. Estamos lá. Obrigada e parabéns pela organização. Obrigado, Clara. Muito obrigado. Obrigada a todos. Tchau, boa tarde. Boa tarde.